Até o fim desse vídeo, você vai conhecer uma formiga capaz de levantar um carro. Isso mesmo, um carro. Parece loucura, não é? Mas o mundo das formigas é cheio de surpresas. Bem-vindos, curiosos e curiosas, ao Curiosidades Além da Superfície, o seu canal de desvendar mistérios do mundo natural. Hoje, vamos mergulhar em um universo minúsculo, mas incrivelmente poderoso, o mundo das formigas. Talvez você as veja como simples insetos que carregam migalhas de pão, mas a verdade é que algumas dessas criaturas são verdadeiros pesos pesados. E eu não estou falando de peso literal, mas de força. Vamos explorar a hierarquia de força dessas pequenas titãs, começando pelas mais frágeis e subindo até as verdadeiras campeãs. Preparem-se, porque o que vocês vão ver hoje vai mudar completamente a forma como vocês enxergam essas pequenas criaturas. E o mais legal de tudo, no final, vamos revelar a espécie que seria capaz de levantar um carro, ou pelo menos uma parte dele. Então, fica ligado até o final, porque essa jornada vai ser surpreendente. Vamos nessa? Antes de começarmos a nossa lista, é importante entender que a força de uma formiga não está diretamente ligada ao seu tamanho. Existem formigas minúsculas com uma força incrível, enquanto outras, bem maiores, não são tão poderosas assim. É uma questão de biomecânica, fisiologia e, claro, da necessidade evolutiva de cada espécie. Nossa lista começa com as formigas que são consideradas as mais frágeis em termos de força relativa, as formigas fantasma. Já ouviu falar delas? O nome já entrega um pouco, né? Elas são tão pequenas e translúcidas que quase desaparecem como fantasmas. Mas será que a fragilidade física delas se reflete em falta de força? As formigas fantasma, ou Tapinoma melanocephalum, são um verdadeiro desafio para o controle de pragas, pois se adaptam facilmente a diversos ambientes, desde o seu quintal até dentro da sua casa. Elas medem apenas cerca de 1,5 milímetros, o que as torna bem pequenas mesmo dentro do mundo das formigas. Elas também são conhecidas por suas colônias enormes, o que as torna bastante comuns. Mas qual é o problema de ser tão pequena? Bom, para começar, a musculatura de uma formiga fantasma é muito delicada e proporcional ao seu tamanho. Elas não são feitas para grandes cargas e geralmente se concentram em tarefas mais leves, como buscar pequenos pedaços de comida e transportar materiais para o ninho. Mas isso não significa que elas sejam inúteis. Elas são extremamente eficientes em suas funções e contribuem significativamente para a colônia. Mas é indiscutível. Em termos de força relativa, elas estão no final da lista. Mas, e a próxima? Será que vamos dar um salto de força? Avançando na nossa lista, encontramos as formigas carpinteiras, que são bem mais robustas que as formigas fantasma. Mas ainda não estão no topo da hierarquia de força. Mas calma, elas têm seus próprios talentos e peculiaridades que as fazem muito interessantes. Você já viu uma formiga furando a madeira? É a especialidade delas. As formigas carpinteiras, ou Camponotus spp, são famosas por construírem seus ninhos dentro de madeira, tanto em árvores vivas quanto em estruturas construídas pelo homem. O que as torna especialmente interessantes é a sua capacidade de roer a madeira com suas mandíbulas poderosas para criar túneis e câmaras para abrigar a colônia. Mas, será que essa habilidade de escavação se traduz em força física? Bom, apesar de serem capazes de carregar fragmentos de madeira e outros materiais com um peso considerável para o seu tamanho, sua força é direcionada principalmente para o trabalho de construção. Elas são grandes em comparação com outras formigas, e a musculatura delas é muito boa para cavar e roer. Mas em relação a carregar objetos pesados, elas ficam em um patamar intermediário. Elas são mais fortes do que as formigas fantasma, mas ainda não são as peso pesado da nossa lista.
Então, o que vem depois? Será que agora a força vai começar a impressionar de verdade? Agora, a brincadeira começa a ficar séria. Chegamos às formigas cortadeiras, ou ATA SPP. Elas são verdadeiras arquitetas e agricultoras do mundo dos insetos. Mas o que isso tem a ver com força? Tudo! Preparem-se para serem surpreendidos pelo poder desses mini-seres. Já pensou em ver uma formiga carregando uma folha gigante? As formigas cortadeiras são incríveis. Elas são capazes de cortar pedaços de folhas e transportar para seus ninhos, que podem se estender por vários metros quadrados, até mesmo alguns metros de profundidade. Lá dentro, elas usam essas folhas para cultivar um fungo, que serve de alimento para toda a colônia. Mas como elas conseguem carregar folhas tão grandes e pesadas? Bom, a força das formigas cortadeiras é impressionante. Elas podem carregar até 50 vezes o seu próprio peso. É como se um humano carregasse um carro nas costas. A musculatura delas é mais densa e o exoesqueleto mais resistente, permitindo que elas façam um esforço considerável. Mas, mesmo com toda essa força, elas ainda não são as campeãs. A próxima formiga da nossa lista vai te deixar de queixo caído. Quem será? Chegamos às verdadeiras pesos pesados do mundo das formigas. As formigas bala, ou Paraponera clavata. E o nome não é à toa. Elas são conhecidas pela dor da sua picada, comparada a um tiro de bala. Mas, além disso, essas formigas são verdadeiros titãs em termos de força física. Mas o que faz delas tão poderosas? Preparem-se, porque a resposta vai te surpreender. Já ouviu falar de formigas que carregam pedras? As formigas-bala são uma das maiores espécies de formigas do mundo, com cerca de 2 a 3 centímetros de comprimento. Elas habitam a floresta amazônica e são temidas por sua picada dolorosa e sua agressividade. Mas, além disso, elas são capazes de carregar objetos incrivelmente pesados. Mas como elas conseguem? O segredo está na musculatura poderosa e nas patas fortes, que funcionam como ganchos para se fixar em objetos pesados. Elas podem carregar até 100 vezes o seu próprio peso. Isso é quase o dobro do que as formigas cortadeiras conseguem fazer. É como se um humano pudesse carregar 10 carros nas costas. Mas será que existe alguma formiga mais forte do que elas? A resposta pode te chocar. E agora, o grande momento que vocês estavam esperando. Depois de vermos formigas fantasma, carpinteiras, cortadeiras e até as formigas bala, preparem-se para conhecer a formiga que poderia levantar um carro, ou pelo menos uma parte dele. E não, eu não estou falando de uma formiga gigante que nasceu em um laboratório secreto. Estou falando de uma formiga que existe e que é muito mais comum do que você imagina. A formiga que pode levantar um carro é a formiga tecelã, do gênero Oecophila. E não, elas não levantam um carro de verdade, mas são consideradas as formigas mais fortes do mundo, em termos de força relativa, por conseguir carregar objetos que chegam a ser 1000 vezes o seu peso, o que, em comparação com o nosso corpo, seria o equivalente a levantar um carro. Como isso é possível? As formigas tecelãs vivem nas árvores e constroem seus ninhos unindo folhas usando suas larvas como cola viva. Mas o que realmente as destaca é a sua capacidade de trabalhar em equipe para transportar objetos maiores. Uma única formiga pode ser relativamente fraca, mas um grupo delas, trabalhando em sincronia, consegue carregar cargas muito pesadas e volumosas. É como um time de super-heróis formigas. A forma como elas se organizam para carregar as cargas é algo impressionante, com uma organização que beira a perfeição. Elas se unem, criam pontos de apoio e trabalham de forma coordenada. Essa capacidade de trabalhar em equipe faz delas as formigas mais fortes do mundo em termos de força relativa. Mas isso não as torna invencíveis.
A natureza tem seus próprios mecanismos de equilíbrio. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo da força das formigas. Vimos que nem sempre o tamanho é documento e que a força pode vir em pequenas embalagens. Desde as frágeis formigas fantasma até as incríveis formigas tecelãs, cada espécie tem um papel importante em seu ecossistema. E todas, sem exceção, são verdadeiros exemplos de resiliência e trabalho em equipe. Mas, antes de terminarmos, vamos recapitular os pontos principais que vimos hoje. As formigas fantasma, apesar de pequenas e delicadas, são essenciais para seus ecossistemas. As formigas carpinteiras são verdadeiras engenheiras da madeira, que constroem seus ninhos de forma brilhante. As formigas cortadeiras são as agricultoras do reino das formigas, com uma capacidade de carga impressionante. As formigas bala, com sua picada dolorosa, também são pesos pesados do mundo das formigas. E, finalmente, as formigas tecelãs, que são as campeãs da força relativa, um verdadeiro exemplo de trabalho em equipe e coordenação. E aí, o que acharam dessa incrível jornada? Surpreendente, não é? A natureza sempre nos reserva surpresas incríveis, e as formigas são apenas um pequeno exemplo da diversidade e complexidade do mundo natural. Então, da próxima vez que você vir uma formiga carregando uma migalha de pão, lembre-se do que vimos hoje e admire a força dessas pequenas titãs. Agora, eu quero saber de vocês. Qual formiga mais impressionou vocês? Deixem seus comentários aqui embaixo e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade do nosso mundo. E fiquem ligados, porque o Curiosidades Além da Superfície está sempre pronto para te levar em mais uma aventura incrível. Até a próxima!